o mercado caiu 30%. Eis a única ação que Luiz Barsi diz para você considerar comprar. Agora imagine que você tem uma barraca de limonada na sua rua. Todo dia você vende os copos por R$ 5. De repente, uma notícia ruim aparece. Choveu muito, as pessoas estão com menos dinheiro e de uma hora para outra ninguém mais quer comprar sua limonada. O preço do seu copo cai para R$ 3,50. Você fica preocupado, mas sabe que, quando o sol voltar, as pessoas vão querer limonada de novo. Então você pensa, se eu comprar mais limões agora, baratos, vou ganhar muito quando o preço voltar ao normal. É mais ou menos isso que acontece quando o mercado de ações cai. As empresas valem menos do que antes, mas muitas delas continuam fortes, vendendo produtos que as pessoas sempre vão precisar. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, sabe disso. Quando o mercado cai 30%, ele não entra em pânico. Pelo contrário, ele vê uma oportunidade de comprar ações de boas empresas por um preço mais baixo, como se estivessem em promoção. Mas por que só uma ação? Barsi é conhecido por ser muito seletivo. Ele não compra qualquer empresa só porque está barata. Ele procura negócios sólidos, que pagam dividendos, uma parte do lucro que a empresa distribui para os acionistas e que tem chances de se recuperar quando a situação melhorar. É como se, na sua barraca de limonada, você soubesse que o seu vizinho vende um limão especial, que todo mundo adora e que nunca falta na casa das pessoas. Mesmo com a chuva, você confia que quando o tempo melhorar, ele vai vender muito. Então, você decide investir nele. Agora, vamos entender melhor o que está acontecendo quando o mercado cai 30%. Imagine que você tem R$ 100 para comprar ações. Antes da queda, com R$ 100, você conseguia comprar 10 ações de uma empresa que custava R$ 10 cada. Depois da queda, a mesma ação passa a custar R$ 7. Com os mesmos R$ 100, agora você consegue comprar quase 14 ações. Se a empresa se recuperar e a ação voltar para R$ 10, você terá R$ 140, em vez dos R$ 100 que tinha antes. Isso é o que os investidores chamam de comprar na baixa e vender na alta. Mas nem toda empresa que cai de preço é um bom negócio. Algumas podem estar com problemas sérios, como uma fábrica que quebrou ou uma dívida muito grande. É como se, na sua rua, tivesse uma barraca de limonada que usa limões estragados. Mesmo que o preço caia, ninguém vai querer comprar. Por isso, Barsi recomenda focar em empresas que têm um histórico de lucro, que pagam dividendos há anos e que vendem algo que as pessoas sempre vão precisar, como energia elétrica, água ou alimentos. Vamos pegar um exemplo real. Imagine a empresa que fornece luz para a sua casa. Mesmo em tempos difíceis, as pessoas continuam precisando de energia. Se o preço das ações dessa empresa cair, pode ser uma boa hora para comprar, porque ela vai continuar lucrando e pagando dividendos. É como se você comprasse uma parte dessa empresa e todo mês recebesse um aluguel pelo seu investimento. Outro ponto importante é não se deixar levar pelo medo. Quando o mercado cai, muita gente vende suas ações com pressa, como se estivesse fugindo de um incêndio. Mas Barsi faz o contrário, ele compra. Ele sabe que no longo prazo, as boas empresas se recuperam. É como se você visse todo mundo vendendo suas barracas de limonada por R$ 3,50, mas você soubesse que em alguns meses elas valerão R$ 5 de novo. Você não teria medo de comprar? Claro, isso não significa que você deve sair comprando qualquer ação só porque o preço caiu. É preciso estudar, entender a empresa e ter paciência. Barsi, por exemplo, costuma guardar suas ações por anos, até décadas. Ele não se preocupa com as oscilações do dia a dia. Para ele, o importante é o que a empresa vai valer daqui a 10 ou 20 anos. Então, qual é a única ação que Barsi recomenda agora? Ele não costuma citar nomes específicos, mas sempre fala de empresas que têm essas características, negócios essenciais, com lucro constante e que pagam bons dividendos. No Brasil, algumas empresas de energia, bancos sólidos e companhias de saneamento básico se encaixam nesse perfil. São como aquelas barracas de limonada que nunca fecham, não importa o tempo. Resumindo, quando o mercado cai 30%, é como se tudo estivesse em promoção.
Mas, assim como você não compraria qualquer produto só porque está barato, você não deve comprar qualquer ação. Escolha empresas que você entende, que têm um histórico de sucesso e que vendem algo que as pessoas sempre vão precisar. E, acima de tudo, tenha paciência. O mercado pode demorar para se recuperar, mas as boas empresas costumam voltar a crescer. Se você ainda está em dúvida, pense assim: se você visse uma loja que sempre dá lucro, vendendo seus produtos por metade do preço, você não aproveitaria para comprar um pouco? É isso que Barsi faz. Ele enxerga as quedas como oportunidades, não como problemas. E no final das contas, é essa mentalidade que faz dele um dos maiores investidores do Brasil. E aqui está o segredo que muita gente não entende. Não é só sobre comprar barato, mas sobre comprar certo. Imagine que você tem 2 mercados perto da sua casa. Um vende arroz, feijão e óleo, coisas que todo mundo precisa todo mês. O outro vende um produto novo, da moda, que ninguém sabe se vai durar. Se os dois estiverem com desconto de 30%, qual você escolheria? Provavelmente o primeiro, porque é algo que as pessoas não vão parar de comprar, mesmo em crise. Luiz Barsi pensa da mesma forma com as ações. Ele não se preocupa com as empresas que estão na moda hoje, mas que podem desaparecer amanhã. Ele prefere aquelas que, ano após ano, vendem produtos ou serviços essenciais, como energia elétrica, água, bancos ou até mesmo supermercados. Por exemplo, pense na empresa que fornece luz para a sua casa. Mesmo que a economia esteja ruim, você vai continuar pagando a conta de luz, certo? E se essa empresa estiver com as ações mais baratas porque o mercado todo caiu, pode ser uma boa hora para comprar um pedacinho dela. Afinal, as pessoas não vão parar de usar energia da noite para o dia. Outro ponto importante é o dividendo. Muitas dessas empresas sólidas pagam uma parte do lucro para os acionistas todo ano, como se fosse um aluguel. Se você comprar ações delas quando estão baratas, não só paga menos, como também recebe mais dividendos por cada ação que tem. É como se você comprasse um imóvel em uma boa localização durante uma crise. O preço está baixo, mas o aluguel continua entrando todo mês. Claro, isso não significa que você deva sair comprando qualquer ação só porque o nome é conhecido. É preciso pesquisar um pouco. Veja se a empresa tem dívidas controladas, se ela cresce aos poucos e se os lucros são consistentes. Não precisa ser um especialista, mas é bom dar uma olhada nos números básicos, como o lucro dos últimos anos e se ela costuma pagar dividendos. E lembre-se, o mercado pode continuar caindo, mesmo depois que você comprar. Mas se você escolher uma empresa forte, que vende algo que as pessoas sempre vão precisar, é só uma questão de tempo até ela se recuperar. Enquanto isso, você pode ir acumulando mais ações com o dinheiro dos dividendos, como se fosse uma bola de neve que cresce aos poucos. No fim das contas, investir em momentos de queda é como plantar uma árvore. Você não espera que ela dê frutos no dia seguinte, mas sabe que, com paciência, ela vai crescer e dar sombra por muitos anos. Luiz Barsi não ficou rico da noite para o dia. Ele comprou ações de empresas sólidas, manteve por décadas e deixou o tempo trabalhar a seu favor. E é isso que ele recomenda para quem quer seguir o mesmo caminho. E aqui está o segredo que muita gente não entende. Quando o mercado cai, as ações boas ficam mais baratas, como se estivessem em promoção. Imagine que você sempre quis comprar um celular de última geração, mas ele custa R$3.000. De repente, ele entra em liquidação e passa a custar R$2.000. Você não pensaria 2 vezes antes de comprar, certo? Com ações é a mesma coisa. Se uma empresa é boa, mas o preço da ação caiu 30%, é como se ela estivesse com desconto. Luiz Barsi sempre diz que o melhor momento para comprar é quando todo mundo está com medo. Isso porque, na maioria das vezes, o medo faz as pessoas venderem suas ações por qualquer preço, mesmo que a empresa continue forte. É como se alguém vendesse uma casa só porque o vizinho disse que o bairro estava em crise, mas na verdade a casa continua do mesmo jeito, só que mais barata. Um exemplo prático. Pense em uma empresa que vende produtos de limpeza.
Mesmo em tempos difíceis, as pessoas continuam precisando de sabão, detergente e papel higiênico. Se essa empresa tem uma marca conhecida, vende bem e paga dividendos, ela provavelmente vai se recuperar quando o mercado melhorar. E enquanto isso, você pode ir comprando mais ações com o dinheiro que ela te paga de dividendos, como se fosse um aluguel que você recebe todo mês. Outra coisa importante: não tente adivinhar o fundo do poço. Ninguém sabe exatamente quando o mercado vai parar de cair. O que importa é comprar aos poucos, sempre que tiver dinheiro disponível e não de uma vez só. Assim, você não corre o risco de colocar todo o seu dinheiro no pior momento. É como encher um balde com água. Se você jogar tudo de uma vez, pode errar o alvo, mas se for colocando aos poucos, vai acertar na medida certa. E não se preocupe se, depois de comprar, a ação cair mais um pouco. Isso é normal. O que importa é o longo prazo. Se você comprou uma empresa sólida, ela vai se recuperar. Pode demorar meses ou até anos, mas se você tiver paciência, vai colher os frutos. É como plantar uma semente. Você não fica cavando todo dia para ver se ela cresceu, porque sabe que precisa de tempo. Luiz Barsi costuma dizer que investir é como pescar. Você não joga a isca na água e fica puxando o anzol a cada 5 minutos. Você espera com calma, até que o peixe morda. No mercado, a paciência é a sua melhor isca. Quanto mais tempo você deixar seu dinheiro investido em boas empresas, maiores são as chances de ele crescer. Então, se o mercado caiu 30% e você está pensando em comprar ações, pergunte a si mesmo: essa empresa vende algo que as pessoas vão continuar precisando daqui a 10 anos? Ela tem uma marca forte? Costuma pagar dividendos? Se a resposta for sim, pode ser uma boa oportunidade. Mas lembre-se, não invista todo o seu dinheiro de uma vez. Vá comprando aos poucos, como se estivesse fazendo uma poupança que, no futuro, pode te dar muito mais retorno. E por que isso é importante? Porque o mercado não sobe em linha reta. Ele tem altos e baixos como uma montanha-russa. Quando cai, muita gente entra em pânico e vende tudo, com medo de perder mais. Mas quem pensa no longo prazo, sabe que essas quedas são como promoções. Você compra um produto de qualidade por um preço mais baixo. Imagine que você quer comprar um celular novo. Se ele custa R$3.000, mas de repente cai para R$2.100, 30% de desconto, você não correria para comprar? Com ações é a mesma coisa. Se uma empresa boa está mais barata, é uma chance de comprar um pedacinho dela por um valor menor. Luiz Barsi sempre fala de empresas que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, uma empresa de energia elétrica. Não importa se a economia está boa ou ruim, as pessoas vão continuar precisando de luz. Ou uma fabricante de alimentos. Mesmo em crise, todo mundo precisa comer. Essas são as empresas que resistem ao tempo e, quando o mercado se recupera, costumam subir junto. Mas atenção, não adianta comprar qualquer ação só porque está barata. Tem que ser uma empresa sólida, que você entende e confia. Se você não sabe como ela ganha dinheiro, é melhor não investir. É como comprar um carro sem saber se ele é econômico ou se quebra todo mês. Outra dica de Barsi é não se deixar levar pela emoção. Quando o mercado cai, as notícias ficam assustadoras. Crise econômica, ações despencam, investidores em pânico. Mas quem já passou por várias crises sabe que depois da tempestade vem a calmaria. E quem comprou na baixa costuma ser recompensado. Pense assim: se você tivesse comprado ações de uma boa empresa em 2016, quando o Brasil estava em recessão, hoje estaria com um lucro enorme. O mesmo pode acontecer agora. O mercado caiu 30%, mas isso não significa que as empresas deixaram de valer nada. Elas só estão mais baratas, como um produto em liquidação. Claro, ninguém tem bola de cristal. Pode ser que o mercado caia mais antes de subir. Por isso, o ideal é investir aos poucos, como se estivesse regando uma planta. Você não joga toda a água de uma vez, senão ela morre afogada. Com investimentos é igual. Vá colocando dinheiro aos poucos, sem pressa.
E se você está começando agora, não se preocupe em acertar todas as jogadas. O importante é dar o primeiro passo. Comece com pouco, estude as empresas que você gosta e vá acompanhando. Com o tempo, você vai ganhar confiança e entender melhor como o mercado funciona. No fim das contas, investir é como plantar uma árvore. Você não vê o resultado no dia seguinte, mas se cuidar dela com paciência, um dia vai colher os frutos. E quando o mercado se recuperar, você vai agradecer por ter comprado na baixa, em vez de ter vendido com medo. E aqui está a grande sacada de Luiz Barsi. Ele não fica tentando adivinhar o melhor momento para comprar. Em vez disso, ele olha para empresas sólidas, que pagam bons dividendos e que têm chances reais de se recuperar mesmo depois de uma queda forte. É como se você visse uma loja que sempre teve fila na porta, mas de repente está vazia porque todo mundo entrou em pânico e parou de comprar. Se você sabe que a loja vende um produto bom e que as pessoas vão voltar a consumir, faz sentido aproveitar a liquidação, certo? Barsi costuma dizer que o mercado é como um supermercado. Quando os preços caem, é hora de encher o carrinho, não de correr para a saída. E uma das ações que ele recomenda agora é a da Vale. Por quê? Porque a Vale é uma empresa gigante que vende minério de ferro para o mundo todo. Mesmo que a economia esteja devagar, países como a China continuam precisando de aço para construir casas, pontes e fábricas. E a Vale, além de vender esse minério, ainda paga dividendos gordos. Ou seja, ela te dá uma parte do lucro dela de tempos em tempos, como se fosse um aluguel pelo seu dinheiro investido. Claro, isso não quer dizer que você deva sair comprando Vale ou qualquer outra ação sem pensar. O ideal é pesquisar, olhar se a empresa está endividada demais, se tem um histórico de lucros estáveis e se o setor dela faz sentido no longo prazo. Por exemplo, se você acredita que o mundo vai continuar precisando de energia, pode ser interessante olhar para empresas de petróleo ou energia elétrica. Se acha que as pessoas vão continuar comendo carne, pode estudar frigoríficos. O importante é escolher algo que você entenda e que tenha fundamentos sólidos. Outra dica de Barsi é não se deixar levar pelo barulho do mercado. Hoje todo mundo está falando que a economia vai mal, que as ações vão cair mais, que é melhor ficar fora. Mas amanhã, quando o mercado começar a subir, essas mesmas pessoas vão correr para comprar, só que aí os preços já estarão mais altos. É como aquele amigo que só aparece na festa quando ela já está cheia. Ele perdeu a melhor parte. Por isso, o segredo é ter calma e disciplina. Se você tem um dinheiro guardado, pode ir comprando aos poucos, como já falamos. Se não tem, comece a guardar um pouco todo mês. O mercado vai subir e descer, mas se você estiver posicionado em boas empresas, no longo prazo, as chances de ganhar são muito maiores do que se você ficar tentando adivinhar o momento certo. E lembre-se, ninguém acerta 100% das vezes. Até os maiores investidores erram. O que faz a diferença é ter paciência, aprender com os erros e não desistir no primeiro tropeço. Se você comprar uma ação e ela cair, não precisa vender na hora. Às vezes, o melhor é esperar e ver se a empresa se recupera. Se você comprou algo de qualidade, as chances são de que, com o tempo, o preço volte a subir. No fim, investir é como cozinhar um feijão. Se você ficar mexendo a panela o tempo todo, ele não fica pronto, mas se deixar no fogo baixo, com paciência, ele acaba ficando no ponto certo. O mercado funciona da mesma forma. Quem fica tentando fazer jogadas rápidas geralmente se queima. Já quem investe com calma e foco no longo prazo, costuma colher os melhores resultados. E é justamente por isso que Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, sempre recomenda focar em empresas sólidas, que pagam bons dividendos e têm um histórico de resistir a crises. Quando o mercado cai, muitos investidores entram em pânico e vendem tudo na baixa, com medo de perder mais. Mas Barsi faz o contrário. Ele enxerga essas quedas como oportunidades para comprar mais das ações que já conhece e confia.
Imagine que você tem uma padaria que vende pão todos os dias. Mesmo que a economia esteja ruim, pessoas ainda vão precisar comer, certo? Então, se o preço das ações dessa padaria cair 30%, pode ser um bom momento para comprar mais, porque no longo prazo ela vai continuar vendendo pão e gerando lucro. É mais ou menos isso que Barsi faz. Ele olha para empresas que são como essa padaria, essenciais, com clientes fiéis e que não vão desaparecer da noite para o dia. Um exemplo prático é a Petrobras. Mesmo com todas as oscilações do mercado, a empresa continua sendo uma das maiores do Brasil, com operações em petróleo, gás e energia. Quando o preço das ações cai, Barsi costuma comprar mais, porque sabe que no futuro a empresa vai continuar gerando receita e pagando dividendos. Claro, isso não é uma recomendação para você sair comprando Petrobras agora. O importante é entender a lógica. Em vez de se assustar com a queda, procure empresas que você conhece e que têm fundamentos fortes. Outra dica de Barsi é não se deixar levar pelas modinhas do mercado. Muitas vezes, as pessoas compram ações só porque estão subindo muito ou porque todo mundo está falando delas. Mas quando a euforia passa, o preço pode desabar. É como comprar um celular só porque todo mundo está usando, mesmo que você não precise dele. No investimento, o que importa não é o que está na moda, mas sim o que faz sentido para o seu bolso e para o seu futuro. Por fim, lembre-se de que investir não é uma corrida, mas uma maratona. Se você comprar uma ação hoje e ela cair amanhã, não significa que você errou. O mercado sobe e desce o tempo todo, mas as empresas boas, com o tempo, tendem a se valorizar. Então, respire fundo, estude bem antes de comprar. E, acima de tudo, não deixe o medo ou a ansiedade ditarem suas decisões. Como diz Barsi, o mercado é feito de ciclos e quem souber esperar vai colher os frutos. Oi!